Olá a todos e todas, me chamo Gabriel Luna e gostaria de dar as boas-vindas a vocês a mais uma aula do nosso curso Neoliberalismo e Imperialismo, organizado em parceria com a União da Juventude Socialista, a Escola de Formação Castro Alves e a Fundação Maurício Grabois. O curso Neoliberalismo e Imperialismo foi pensado em conjunto por essas organizações com o intuito de promover o conhecimento sobre o tema. Esses que serão apresentados são conceitos que estão muito presentes nas análises geopolíticas e econômicas atualmente e são fundamentais para a compreensão do capitalismo e das transformações nos últimos anos. A exemplos disso, temos visto a retirada das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão e a tomada do poder pelo Talibã. Isso tem tudo a ver com o tema desse curso. Desde já, eu gostaria de parabenizar e agradecer imensamente a todos os professores que estão ministrando as nossas aulas. Cada um deles foi escolhido com muito carinho e tem muita expertise e know-how sobre os assuntos que nós vamos debater aqui. Assuntos que cruzam com o tema sobre o imperialismo e o neoliberalismo, e dentre eles teremos nomes nacionais, internacionais, professores que já nos acompanham na escola e alguns novos também. Gostaria de lembrar também que esse curso conta com uma contribuição simbólica no valor de R$ 19,90, que confere a cada estudante o acesso ao seu certificado e também nos ajuda na manutenção da Escola de Formação Castro Alves. Você pode acessar, através do link que está aqui na descrição, a plataforma Nutror, fazer o seu cadastro e o pagamento. Após isso, a nossa plataforma vai disparar para você um e-mail para que você acesse o portal do aluno. Caso você tenha dificuldade nesse processo, você pode estar chamando a gente pelo WhatsApp, que também está aqui na descrição, ou através do nosso saque pelo e-mail faleconosco@formaçãocastroalves.com. Você deverá assistir às aulas pela plataforma em qualquer horário, e a plataforma automaticamente vai marcar o horário em que você acessou e ao final do curso você receberá o seu certificado. No Instagram da União da Juventude Socialista, você também pode ter acesso à lista de referências teóricas e às indicações de leitura feitas pelos nossos professores. Acesse também para conhecer mais sobre a nossa política, as redes da UJS, da Escola de Formação Castro Alves e da Fundação Maurício Grabois. E aproveito para te fazer um convite. Se junte a nós e se filie à maior escola de formação política do Brasil, a União da Juventude Socialista. Então bora para a nossa aula? O curso Neoliberalismo e Imperialismo, diferente dos outros cursos já feitos pela Escola de Formação Castro Alves, tem uma outra dinâmica. Nesse curso, as nossas aulas foram gravadas de acordo com a disponibilidade dos nossos professores. Então as intervenções variam de 20 a 40 minutos e todas as aulas estão muito qualificadas e exclusivas para você. Gostaria aqui de agradecer aos nossos intérpretes de Libras, que é quem garante a acessibilidade ao nosso curso. E gostaria também de dizer para vocês que houve uma inversão entre as aulas por um problema na agenda do professor Boaventura. Então essa é a aula de número 5, Neoliberalismo Progressista. Desde já eu gostaria de agradecer e passar a palavra à nossa professora Mariana Bicalho, mestre em Teoria do Direito e da Justiça no PPGD PUC Minas, com Bolsa CAPES, professora da graduação em Direito na Faculdade CEDIM, coordenadora do Núcleo de Pesquisa Redes e Direitos Humanos do PPGD PUC Minas, além de ser também professora da Escola Castro Alves, já tendo participado de outros cursos. É com você, Mariana. Olá, meu nome é Mariana Bicalho e hoje vamos conversar um pouco sobre o termo neoliberalismo progressista. Bem, eu vou dividir minha fala em duas partes. Na primeira, eu vou apresentar para vocês o que é o neoliberalismo progressista para Nancy Fraser, e na segunda parte eu vou me dedicar a demonstrar as consequências de uma perspectiva individualista meritocrática para a sociedade e para a democracia, e aí utilizando também de dois outros autores, o Sandel e o Young. Então vamos lá. O que significa o termo neoliberalismo progressista? Para Nancy Fraser, antes do Trump, predominou nos Estados Unidos uma visão de mundo que combinou um programa econômico expropriador de direitos e de concentração de renda e de poder com uma política de reconhecimento liberal meritocrática. De um lado, na esfera pública, houve uma valorização de discursos sobre diversidade,
representatividade e empoderamento de grupos minoritários. Mas, por outro lado, foram adotadas e legitimadas políticas de precarização do trabalho, de cortes em programas sociais, de privatizações, de desregulação e financiarização do mercado, de enfraquecimento dos sindicatos, de desindustrialização, entre outras políticas tipicamente neoliberais. As políticas favoráveis ao mercado e contrárias aos direitos sociais e à garantia desses direitos pelo Estado nascem nos Estados Unidos ainda na era Reagan, mas os políticos de centro-esquerda que sucederam, como Clinton e mais tarde o próprio Obama, eles não romperam definitivamente com a lógica neoliberal. Na verdade, ao longo dessas últimas décadas, os políticos de centro e de centro-esquerda dominantes, eles contribuíram para uma aliança, até então improvável, entre a ala liberal dos novos movimentos sociais, que emergiram ali a partir da década de 60, os movimentos liberais feministas, antirracistas, ambientalistas, com alguns setores mais dinâmicos e em ascensão da nova economia, como as empresas de tecnologia. E aí, aqui, já é preciso destacar uma questão. A Nancy Fraser, ela não nega que existam movimentos feministas, movimentos antirracistas, ambientalistas, defensores de direitos LGBTQIA+, que atuam questionando a lógica liberal meritocrática. Eles existem e eles sempre existiram. O que ela defende é que os movimentos que foram captados pela lógica liberal meritocrática conseguiram uma maior visibilidade nos discursos públicos e na agenda de partidos de centro-esquerda e de esquerda nos Estados Unidos nas últimas décadas, enquanto que os movimentos que defendem uma agenda antineoliberal ficaram às margens, foram cada vez mais silenciados, mais marginalizados no debate público. Isso porque o discurso liberal meritocrático, ele reinterpretou valores como diversidade, empoderamento, representatividade, para que eles fossem compatíveis com a lógica e com as políticas neoliberais. Ele difundiu uma ideia de reconhecimento muito superficial, tentando reduzir a igualdade à lógica meritocrática. E dentro dessa lógica individualista, meritocrática, passou a predominar não mais uma visão de que era necessário abolir, acabar com a hierarquia social, mas que era preciso diversificar essa hierarquia, diversificar o topo da pirâmide, empoderar mulheres, gays e outras minorias para que eles pudessem chegar à diretoria das grandes empresas, aos cargos de confiança das grandes empresas de tecnologia, para que eles alcançassem o topo da hierarquia social já posta, já dada. E notem que o ideal dos movimentos captados pela lógica liberal meritocrática é garantir que os indivíduos merecedores de grupos subrepresentados alcancem posições e estejam em pé de igualdade com os homens brancos, proprietários e heterossexuais. Algumas correntes feministas, por exemplo, expressam a lógica liberal meritocrática na noção que a gente conhece como teto de vidro. De acordo com a tese do teto de vidro, há uma série de preconceitos e barreiras enfrentadas pelas mulheres, por serem mulheres, que impedem que elas cresçam nas empresas e que cheguem aos cargos de direção. Ainda, pessoal, que o diagnóstico da tese esteja correta, ou seja, existe mesmo realmente várias barreiras invisíveis, visíveis que não permitem a mulher alcançar os cargos de direção, dentro de uma perspectiva liberal meritocrática, bastaria retirar essas barreiras dentro das empresas e das multinacionais para que as mulheres pudessem ascender a cargos diretivos e alcançar os cargos que são predominantemente ocupados hoje por grupos dominantes. E esse seria o fim desejado, ou seja, dentro da lógica liberal meritocrática, não há qualquer questionamento sobre os valores que representam essas posições dentro da sociedade de classe, sobre as consequências para o estima social da classe trabalhadora, que não consegue alcançar esses cargos, tanto homens quanto mulheres, e também não há considerações sobre os abismos salariais no interior das próprias empresas.
Porque dentro da perspectiva do reconhecimento de cunho liberal meritocrático, falar sobre classes passou a ser algo fora de moda, passou a ser algo ultrapassado. Os movimentos que foram captados pela lógica meritocrática, eles passaram a advogar que a política não deve mais ser lida pelo antagonismo de classe, mas pelos antagonismos de identidades culturais. E aí não há espaços para compreensão de que as subordinações econômicas e culturais elas estão entrelaçadas. Os movimentos de cunho individualista meritocrático, tanto a esquerda quanto a direita, passaram a privilegiar o reconhecimento sobre a distribuição e, sobretudo, passaram a privilegiar demandas afirmativas e não mais demandas transformativas. A lógica da afirmação é corrigir as desigualdades sem alterar as estruturas que geram essas desigualdades, enquanto a lógica transformativa, ela requer transformação das estruturas. E aqui eu repito, a Nancy Fraser ela não está falando de todos os movimentos sociais após a década de 60, mas de alguns movimentos que foram captados pela lógica liberal meritocrática e que conseguiram uma maior visibilidade na esfera pública. Porque, por exemplo, dentro dos movimentos feministas, a autora reconhece ali em diversos artigos, em diversos trabalhos, que as feministas socialistas, as feministas negras, anti-imperialistas, as feministas latino-americanas, elas foram precursoras de uma alternativa interseccional que juntava classe, raça, sexualidade e nacionalidade, sem adotar uma perspectiva liberal meritocrática e com propostas de alterações estruturais. Mas, infelizmente, esses movimentos eles não tiveram tanta visibilidade dentro da agenda política norte-americana, segundo a autora. E por que isso aconteceu, né? Para Nancy Fraser, a ascensão do projeto neoliberal, ele necessitava de uma roupagem humana, principalmente em um país como os Estados Unidos, onde ainda era muito recente a ideia do New Deal e onde ainda crescia e se fortalecia os novos movimentos sociais pós-guerra. Então, nesse contexto, somente com uma roupagem superficialmente progressista seria possível colocar em prática uma política econômica que é profundamente predatória. A roupagem progressista deu certa legitimidade às práticas predatórias do neoliberalismo. Porém, como era de se esperar, né, os anos de práticas neoliberais nos Estados Unidos e em outras regiões também, mas nos Estados Unidos, falando aqui da teoria da Nancy Fraser, foram responsáveis por um processo rápido de desindustrialização, de proliferação de subempregos precários e com baixos salários, pelo aumento do endividamento das famílias e pelo declínio do modo de vida de grande parcela da população. E mesmo com a crise de 2008, os partidos dominantes, tanto a esquerda quanto a direita, eles mantiveram a fé nos mercados e não se afastaram da defesa de práticas e políticas neoliberais. E esse contexto que desencadeou uma crise de autoridade política em 2015 e 2016, que resultou na eleição do Trump. Com a eleição do Trump, há um enfraquecimento da hegemonia do neoliberalismo progressista. E aqui é importante destacar uma diferença, né? Que é a diferença entre a política neoliberal, que permanece em vigor na maioria dos países, da hegemonia neoliberal. A Nancy Fraser entende como hegemonia neoliberal uma relação com o quê? Uma ideia de autoridade política, uma autoridade moral e intelectual de uma determinada visão de mundo. Em 2015 e 2016, com a eleição do Trump, a hegemonia neoliberal progressista se mostrou um pouco enfraquecida. O Trump, inclusive, ele foi eleito com uma agenda anti-neoliberal, embora na prática a agenda neoliberal permaneceu em vigor. Mas com uma roupagem nova, né, que a gente conheceu. Não mais uma roupagem progressista, mas uma roupagem reacionária, com uma visão excludente de reconhecimento, anti-imigrante, pró-cristã, abertamente racista, homofóbica e patriarcal. Mas a hegemonia do neoliberalismo progressista nos Estados Unidos, ele pode renascer, se já não estiver renascendo, e pode também se incorporar em outras regiões, inclusive em discursos de centro e centro-esquerda aqui no Brasil. Então, por isso que é importante a gente compreender o que
é a perspectiva do neoliberalismo progressista e, sobretudo, quais são as consequências de um ideal individualista meritocrático para a sociedade e para a democracia. E aí a gente entra na segunda fase da minha apresentação. Quais são as consequências dessa perspectiva, dessa lógica individualista meritocrática para a nossa sociedade e para a democracia? Bem, em primeiro lugar, no campo material, no campo objetivo, as políticas neoliberais que permanecem em vigor, elas não foram capazes de melhorar a qualidade de vida da maior parcela da população. As políticas neoliberais, eles venderam a ideia de que os direitos sociais eram os grandes vilões da economia e que caberia ao mercado garantir o bem comum. Mas na prática, os trabalhadores eles ficaram sem direitos sociais básicos e sem a garantia de uma renda estável e adequada. Um número cada vez maior de trabalhadores passou a conviver com uma multiplicidade de empregos, sem estabilidade e sem possibilidade de crescimento. E, ao mesmo tempo, nós tivemos também um ataque e um enfraquecimento das representações tradicionais, como, por exemplo, os sindicatos. Esse contexto, ele deixou diversos trabalhadores sem representação política e um cenário em que predomina a insegurança, o medo e a ansiedade. E a ausência de uma perspectiva de construção de futuro pelos próprios trabalhadores. Em segundo lugar, além da retirada dos direitos sociais e do enfraquecimento das representações tradicionais, a hegemonia neoliberal progressista, ela também expropriou os trabalhadores de uma identidade baseada no trabalho, uma identidade coletiva, comum, e alimentou um discurso individualista e meritocrático na sociedade. Então, o fracasso, o desemprego, a miséria deixaram de ser percebidos como resultado das contradições do sistema capitalista e passaram a ser aceitos cada vez mais como uma questão de fracasso individual, como um fracasso da pessoa. E essa lógica meritocrática, ela é realimentada por discursos no campo progressista de cunho meritocrático. A ideia de que só é necessário que seja removido as barreiras econômicas e sociais da sociedade para se ter uma sociedade justa, isto é, basta retirar os obstáculos de gênero, de raça, de etnia e outros, para que todos possam ascender socialmente, não é uma ideia contrária a uma ética meritocrática. Na verdade, é uma aliada. E essa perspectiva reduzida, ela deve ser combatida por aqueles que visam uma sociedade realmente justa. Porque o ideal meritocrático, ele não é justo. Ainda que fosse possível uma sociedade com igualdade absoluta de oportunidades. Ainda que fosse possível diversificar a hierarquia social. Isso porque o ideal meritocrático, ele visa a mobilidade, ele não visa a igualdade. Dentro da lógica do neoliberalismo progressista, o objetivo final não é acabar com a hierarquia social, mas permitir que todos possam tentar ascender nela, subir nela, independentemente da distância entre o andar mais alto e o andar mais baixo da pirâmide social. A meritocracia, ela não visa a igualdade. Na verdade, a meritocracia, ela justifica a desigualdade. Ela vai dizer que compete a cada um chegar até onde seu esforço conseguir, desde que, numa visão progressista, todos vão partir do mesmo local, todos vão partir da mesma condição, das mesmas condições. Então, em um ideal meritocrático, estamos falando de uma competição, de ganhadores e de perdedores, ainda que os ganhadores e os perdedores sejam de grupos diversos, ainda que a gente retire todos os obstáculos. A ideia de uma sociedade baseada na meritocracia é uma ideia de uma sociedade baseada em competição, onde os melhores vão ser recompensados, teoricamente, pelos seus esforços. Teoricamente, porque a desigualdade que advém de uma lógica meritocrática, ou seja, a desigualdade que decorre dessa competição entre pessoas que lutam para chegar até onde seus esforços conseguirem, também não é justa. Ainda que fosse possível um ideal de oportunidades, em uma sociedade capitalista, a pessoa não é recompensada apenas pelo seu esforço individual, mas é recompensada também por
é recompensada, na verdade, por possuir um talento que é prestigiado e valorizado no mercado naquele momento. Ter ou não ter talentos é uma questão arbitrária, uma questão de sorte. Assim como as qualidades que a sociedade e o mercado valorizam em determinado período histórico também não depende da vontade individual. Também é uma questão de sorte, é uma questão arbitrária. Embora o discurso meritocrático defende a valorização do esforço e do empenho individual, na verdade, o mercado ele valoriza questões que independem da vontade e do esforço do indivíduo. O Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo, eles não são apenas esforçados. Outros jogadores, com certeza, treinam tanto quanto eles. Mas mesmo que eles treinem tanto quanto eles não vão obter os mesmos resultados. E além da questão do talento, eles tiveram a sorte de nascerem em uma sociedade e em um mercado que recompensa financeiramente e socialmente aquele talento. A melhor professora de ensino médio no Brasil pode se esforçar até mais que esses jogadores. Pode ser tão boa professora quanto eles são tão bons jogadores de futebol, mas não será recompensada da mesma forma. O mesmo acontece em qualquer área, inclusive nos cargos de direção das grandes empresas. Ainda que existisse, então, uma igualdade de oportunidade e todos pudessem tentar ascender, crescer, ainda assim nós não estaríamos falando de uma sociedade igualitária. Estaríamos justificando as desigualdades entre os vencedores e os perdedores nessa corrida meritocrática. E é importante a gente lembrar que atender às demandas do mercado também não é sinônimo de contribuir para o bem comum. No máximo, vai refletir ali a satisfação do desejo dos consumidores naquele período. O mercado ele não recompensa de forma proporcional a contribuição do indivíduo ao bem comum. Na maioria das vezes, as recompensas elas refletem uma mera coincidência entre as habilidades da pessoa e as habilidades exigidas pelo mercado em determinado período. E por isso, a ideia de uma sociedade baseada na retórica meritocrática, ela não é favorável à democracia. Uma sociedade baseada na lógica meritocrática é uma sociedade pautada na ideia de vencedores e perdedores, ainda que esses vencedores sejam de grupos diversificados. Como demonstrado pelo Jung em 1958 e agora reforçado pelo Sandel, a lógica meritocrática ela gera arrogância entre os vencedores e humilhação e ressentimento entre os perdedores. Essa configuração social ela corrói espaços de solidariedade e corrói também uma compreensão de que nós somos indivíduos dependentes uns dos outros e da própria sociedade. A ênfase da hegemonia neoliberal progressista em defender apenas uma meritocracia justa, na qual a posição social resulte apenas do talento e do esforço, como se isso fosse possível, tem efeitos negativos na forma como a gente compreende o sucesso e o fracasso. A noção de que o sistema econômico e social recompensa o esforço incentiva os vencedores a acreditarem que venceram por conta própria e a desprezar aqueles que não ascenderam, que não conseguiram subir socialmente. Essa lógica meritocrática, ela deixa pouquíssimo espaço para a solidariedade inerente a qualquer construção democrática e a qualquer construção verdadeiramente igualitária. Para aqueles que não conseguem encontrar emprego ou que não conseguem ganhar dinheiro suficiente para se sustentar ou para sustentar a família, é muito difícil que eles deixem de pensar que não seja uma questão de um fracasso individual. Por isso, o neoliberalismo progressista, pautado em uma retórica individualista meritocrática, resulta não apenas numa estagnação econômica e no declínio da qualidade de vida da maior parcela da população, mas também na perda de estima social da classe trabalhadora e, sobretudo, na individualização de problemas estruturais. E é por isso que é tão importante a gente
hoje em dia, não só deslegitimar o populismo reacionário, mas também criar uma alternativa de distribuição e reconhecimento para além de uma perspectiva individualista meritocrática. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou deixar uma série de leituras complementares para ampliar seus estudos e até a próxima! E aí, gente, quem mais ficou impactado com essa aula da professora Mariana Bicalho? Eu mesmo tô aqui me sentindo muito mais inteligente e pronto para derrubar o governo Bolsonaro. Gostaria, professora, de te agradecer imensamente por ter topado em participar de mais um curso da nossa querida Escola de Formação Castro Alves. E é sempre muito grande, muito enriquecedor ter a sua presença com a gente. Gostaria de agradecer também imensamente aos nossos e às intérpretes de Libras, que é quem garante a acessibilidade aqui do nosso curso. E dizer para você que se você está assistindo esse curso após o final, você ainda pode conseguir o certificado através do link que continua aqui na nossa descrição. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, essa é a hora. Se inscreve aqui, ativa o sininho, porque toda segunda-feira, às 2 horas, a gente posta mais um capítulo desse nosso curso que está imperdível. Então vem com a gente nessa jornada formativa e não se esquece, acesse lá as nossas páginas da UJS e fique por dentro das nossas novidades. Até mais!